Como resolver um desafio, um problema, uma atividade utilizando programação sem saber programação. Isso não é utilizando IA, copiando e colando código, mas sim você entendendo como resolver o problema. No vídeo de hoje, estarei ensinando a você sobre isso. Neste vídeo estarei ensinando a vocês como pensar como programador. E quando você estiver afiado, aprendendo como pensar realmente como programador, você vai perceber que linguagens de programação são as coisas que menos importam. Decorar código, esses são o que menos importa. O que importa é o entendimento sobre o problema e o desafio. Então, vamos começar pelo conceito bem simples de programação. Alguns de vocês já devem ter conhecido, chamou de algoritmo. Muitas pessoas ficam, algoritmo do YouTube mudou, algoritmo do Instagram mudou. Tá, mas você sabe o que realmente é algoritmo? Vou explicar para vocês. Algoritmo é uma sequência de passos ou instruções para você realizar uma determinada tarefa. Isso é aplicado para o computador entender essa tarefa. Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Um algoritmo é, por exemplo, uma receita de bolo. Se você seguir a ordem da receita de bolo, e quanto mais detalhada ela for, melhor vai ser para você entender e fazer mais certinho, mais preciso o seu bolo. Ou qualquer tipo de receita, né? Dependendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A receita pede tem que ter ovos, farinha, leite. Tudo isso seriam como variáveis. Por exemplo, o que é uma variável? Variável é um espaço de memória que o computador armazena. Nesse caso, seria esses ingredientes: ovos, farinha, leite, açúcar. Isso daí seriam as variáveis da minha receita. E vamos supor que eu vou modo de preparo. Essa é a execução. Quebre 3 ovos numa tigela, coloque leite, farinha, fermento, aí leve ao forno, aí depois retire do forno depois de um certo tempo. Mas o que acontece? Se você escrever o código, por exemplo, assim, ou escrever a receita, traduzindo, fazendo uma analogia, coloco farinha, leite, coloco no forno e depois eu quebro os 3 ovos, depois do bolo já está pronto, e coloco o bolo. É claro que o resultado vai sair diferente do esperado. É meio que ilógico, irracional, mas se você colocar desse jeito no modo de preparo, vai acabar que o resultado vai ser diferente. E da mesma forma ocorre na programação. Quando você trazer as variáveis, a lógica do seu negócio tem que ser o mais detalhado possível e seguindo o algoritmo, seguindo a ordem. O algoritmo ele começa de cima para baixo na leitura do seu código, como a gente lê em português mesmo, da esquerda para a direita e de cima para baixo. É assim que o algoritmo ele vai executar o programa. E vamos supor, eu expliquei para vocês um pouco de algoritmo, o conceito de variáveis, que seria como se fossem os ingredientes, que na verdade a variável é um espaço na memória que eu vou armazenar. Então agora vamos para a aplicação prática. Vamos supor que eu tenho um determinado desafio, por exemplo, eu quero calcular 3 notas e saber a média dela, para saber se o aluno passou. Vamos supor que a prova do aluno é trimestral. Ele tem que fazer 3 provas. E para ele passar, ele tem que tirar essa média, um valor maior que 6. Então, como que eu resolveria isso? Pensaria nisso utilizando programação sem pensar em código. Em código como if else, do while, o for, as funções. Isso daí vem depois. O primeiro é você entender como que o problema funciona para você aplicar as leis matemáticas, físicas e de programação. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho a nota 1, nota 2, nota 3. Então, eu definiria, por exemplo, 3 variáveis ou 3 ingredientes, se traduzir para a forma como eu estava descrevendo a vocês de receita de bolo. Então, eu tenho 3 variáveis. E que variáveis são essas? Essas notas? Essas notas são letras? São caracteres? São textos? Elas são números? São números, né? As notas são números. Mas que tipos de números são? Elas são números reais? Números inteiros? Vindos da matemática. Sabemos que os inteiros eles são valores que não são quebrados. Por exemplo, os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E também os negativos, né? 0, menos 1, menos 2. Esses são valores inteiros, não são quebrados.
Mas as notas, quando a gente vai calcular nas disciplinas, a gente utiliza, por exemplo, o 7,5, ele tirou 7,8. Então são valores quebrados, são valores do tipo real, porque eu posso fracionar eles. Então, se eu quiser aplicar essas notas, eu vou criar três variáveis do tipo real. Por exemplo, pode ser float ou double, dependendo da linguagem, vai chamar de alguma dessas formas. Então, eu criaria três variáveis do tipo real. E o que eu faria? Eu quero saber a média, então eu somo elas. A variável 1, nota 1, nota 2, nota 3. E depois divido por 3. O que acontece? Eu tenho que deixar isso entre parênteses, porque primeiro eu vou ter que somar, depois eu vou dividir. Na matemática utilizamos, por exemplo, entre parênteses, né, o que vai ser executado primeiro, depois a multiplicação, depois a divisão, depois a soma e subtração. Essa é a ordem matemática de cálculo. Então, basicamente seria isso. A gente criaria três variáveis e faria esse cálculo, mas se a gente quiser que exiba para o usuário, para que ele veja o que ocorreu, então eu posso criar uma outra variável chamada média ou chamada soma. Soma acho que fica melhor média, né, dizendo. Então, seria bom a gente dar o nome das variáveis de algo, desses espaços de memória que a gente vai armazenar, de algo que a gente consiga entender o que ele é. Por exemplo, nota 1 eu posso chamar de N1, ou escrever nota 1 mesmo. Quanto mais detalhamento, fica melhor de se entender. Mas se a gente quiser ocupar, já sabe que é bem fácil de entender, deixaria N1 mesmo. Então, basicamente, é assim que se trata a programação. Não é entender o código, é entender o funcionamento, e o código vem depois. Se você entende o funcionamento, o código vira a consequência. O código é a última coisa que um programador escreve. A princípio, ele tem que entender como é que funcionam as leis para realizar uma determinada tarefa e chegar a um resultado. Então, isso é para tudo. Vamos supor, se tiver outro desafio, eu quero calcular o IMC de uma pessoa e saber se ela está acima do peso, no peso ou abaixo do peso, sabendo que a média para estar no peso ideal é 25 IMC, né? Então, a gente faz os cálculos. Se for menor que 25, ela está abaixo do peso. Se for maior que 25, ela está mais alto. E tem uns graus. Então, como eu aplicar isso na programação? O que vai nesse meu cálculo de IMC? IMC, o que ele pede? Ele pede o peso e a altura. Só que o peso e a altura vezes a altura, né? A altura ao quadrado. Isso me dá o cálculo do IMC, índice de massa corporal. Então, o que eu pediria ao usuário? Apenas duas variáveis, a minha peso e a altura. Em alguns outros cálculos mais complexos a gente também pede sexo, então mais coisas mais detalhadas, né? Sexo, idade, porque dependendo da idade o IMC pode variar, conforme também o sexo, idade, o metabolismo da pessoa. Enfim, tem outros tipos de variáveis, mas em média, por aproximação, conforme a gente vai detalhando esses dados, a gente consegue chegar a um resultado. Então, basicamente, programação é isso. Sem saber código, a gente já consegue definir como resolver um determinado problema. Então, programação, um excelente programador é aquele que sabe resolver um determinado problema. Se você consegue identificar um determinado problema, questão, desafio, conseguir abstrair isso, racionalizar, manter isso consciente, você sim tem boa chance de ser um excelente programador sem saber programação. Esse é o vídeo de hoje, mas eu também ensino programação para vocês, para entender. E vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o like no canal, se inscrever no canal. Estou iniciando por agora, faz pouco, vou trazer mais vídeos para vocês. Espero que gostem do conteúdo. E é isso, tchau.